Olá, minhas amigas e amigos, paz e bem. Há alguns dias eu publiquei neste canal uma análise retórica do vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, acerca do monitoramento do Pix pela Receita Federal. Em resposta àquele vídeo, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, publicou um vídeo que teve igualmente grande repercussão nas redes sociais e nos canais de divulgação de informação da internet. Por isso, eu me animei utilizando as mesmas estratégias analíticas que eu desenvolvi com o vídeo do deputado Nicolas, fazer uma análise retórica do vídeo da deputada Érica Hilton. Aqui seria muito importante que, antes de adentrarmos efetivamente nesta análise, que nós compreendêssemos quais são as diferenças entre uma análise retórica e uma análise política. Ora, uma análise política tem a preocupação de verificar quais são as ênfases eleitorais que uma determinada encaminhamento argumentativo, um determinado encaminhamento argumentativo pode vir a ter. Em uma análise retórica, nós estamos preocupados com três coisas, efetivamente. Primeiro, detectarmos qual é a estratégia da argumentação. Verificarmos, sem qualquer juízo de valor, se esse é um positivo, valoroso, benéfico para a sociedade ou não. Não temos essa preocupação, isso seria uma análise política. A questão, até uma análise moral, uma análise ética, aqui não. Aqui é uma análise retórica. E a gente procura saber como é que foi a estratégia argumentativa, como essa estratégia argumentativa se manifestou, se deu no texto ou, neste caso específico, no vídeo. Em segundo lugar, verificar se estamos diante de equívocos argumentativos, falácias lógicas, fragilidades na estruturação daquilo que se pretende expor. E, em terceiro lugar, nós buscaremos verificar se podemos aprender algo a partir daquilo que nós estamos estudando, porque nós mesmos somos sempre seres retóricos. Este vídeo que você está assistindo, assim como o vídeo do deputado Nicolas Ferreira e o vídeo da deputada Érica Hilton, é um ato comunicacional, é algo que está no seio da linguagem, portanto, é um instrumento retórico. Eu desejo que, ao final deste vídeo, você entenda mais sobre retórica do que você sabia quando começou a me ouvir, e que você seja capaz de fazer você mesmo análises retóricas de vídeos, áudios, textos que lhe chegarem. E desejo que, em alguma medida, você entenda que foi positiva essa exposição e que você se manifeste comentando este vídeo ou curtindo. Ou seja, eu, enquanto retor, enquanto um ser retórico, também tenho expectativas em relação ao seu comportamento após ver este vídeo. Postas estas questões iniciais, vamos ao vídeo da deputada Érica Hilton. Como eu fiz naquele caso do deputado Nicolas, eu não vou cortar o vídeo e colocar aqui para você, exatamente porque tenho preocupações em relação ao direito à imagem e utilizar esse material sem a permissão que a deputada ou o deputado tiverem que dar. Então, a gente quer fazer uma análise retórica, uma estratégia acadêmica aqui, então nós vamos ler o texto, mas antes de ler o texto, e leremos o texto integral que foi utilizado, que foi exposto, que foi proferido pela deputada, vamos falar sobre algumas características desse vídeo. Vamos ver aqui que características ele tem. Em primeiro lugar, ele é sintético, ele tem a duração de 5 minutos. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira teve 4 minutos e 13 segundos. O vídeo da deputada Érica Hilton tem praticamente o mesmo tamanho, a mesma duração. Ela revelou também uma capacidade de síntese, de objetividade, de abordar os temas, de apresentar os seus argumentos. Agora, um detalhe que vai chamar a sua atenção, e chamou muito a minha atenção,
quando eu comecei a assistir o vídeo. Ele começa no escuro, a apresentadora passa 2 segundos no escuro e, em seguida, a lâmpada é acesa. Então, você tem aqui ela falando no escuro e 2 segundos depois, a lâmpada é acesa. Bem, eu já imagino quais são as razões e os propósitos pelos quais esta passagem se dá. A ideia é que este vídeo que você está assistindo está aqui para desfazer a escuridão e trazer luz, revelar onde havia mentira e manifestar a verdade. Por isso, quando ela começa falando, estão mentindo para você, ela diz esta frase no escuro. Quando ela pretende dizer qual é a verdade e revelar a mentira, a lâmpada se acende e então ela pode falar e dizer o que é que ela pensa que foi a mentira e que efetivamente venha a ser a verdade. Terceiro, a apresentadora usa um vestido branco e fala em frente de um fundo cinza claro que serve para colocar contraste à sua imagem. O que é que isso tem a ver? Tem a ver pelo fato de que o deputado Nicolas Ferreira falou de preto. Ele usava uma camiseta preta e havia um fundo preto atrás dele. Veja como há um contraste, um desejo de colocar em oposição àquele vídeo este vídeo. Primeiro, denunciando que aquele vídeo carrega mentiras. Segundo, dizendo que agora trazemos luz e aquele vídeo que é escuro, que é negro, agora tem uma luz lançada e ela está vestida de branco e atrás dela um fundo cinza claro. Por que o fundo não é branco também? Porque isso geraria alguma dificuldade de percepção. Imagino que os técnicos dela entenderam que o cinza claro resolveria melhor a questão, resolveria melhor o problema. Vamos adiante. O que mais podemos ver? Quarto lugar, ela está sentada e usa uma linguagem simples, com imprecisões de concordância verbal, o que serve para aproximar os discursos o discurso das pessoas comuns. Eu estou convencido de que os vários equívocos de concordância que acontecem no vídeo têm um propósito. Não podemos atribuir isso à incapacidade de comunicação da deputada, pelo contrário, ela é uma extraordinária comentadora, ela fala muito bem, ela argumenta muito bem, e na sua vida pública, na sua vida política, ela tem se destacado justamente por isso. Mas vemos em vários políticos, como, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o deputado Boulos e também na Érica, a presença de equívocos, segundo a norma culta, de concordância verbal e concordância nominal. Eu estou lhes dizendo que, na minha opinião, isto é parte de uma estratégia comunicacional. Claro que num vídeo de 5 minutos, a equipe poderia dizer: deputada, a senhora cometeu um equívoco aqui, vamos regravar, vamos corrigir. Não, mas por que isso não foi feito? Isso não foi feito porque estes erros, entre aspas, erros de concordância verbal, dão-nos a impressão de que ela está falando de improviso, de que é isso que, sinceramente, ela diz, e ela está falando conosco como se estivesse falando com amigos e com pessoas sem nenhum cuidado, sem nenhuma preparação maior. Então, isso gera um efeito de confiança, isso gera um efeito de identificação. Eu também falo assim, talvez as pessoas possam dizer: eu também cometo esses equívocos, e é verdade, quem de nós não comete equívocos? Acontece que estes equívocos, num vídeo tão curto, que tem apenas 5 minutos, estão ali por razões retóricas, estão ali com propósitos estratégicos. Vamos lá, vamos voltar aos comentários. Muito bem. Quinto lugar. Então, aqui eu já mostrei a vocês. Em quinto lugar, a deputada fala em nome do governo Lula.
detalhe que eu acho que é importante que a gente observe. O tempo todo ela fala o governo, o que o governo quis, o que o governo Lula quis, o que o governo pretendeu nesse ou naquele momento. Então ela fala em nome do governo. Ela não diz isso explicitamente, mas quando ela argumenta tentando falar o que é a intenção do governo, então ela está falando em nome do governo. E, obviamente, ela faz parte da base política que dá sustentação ao governo. Muito bem. Sexto lugar, ela elege a extrema-direita como a inimiga contra a qual pretende mobilizar a população. Então, ela fala da extrema-direita. Veja, em momento nenhum ela menciona o nome do deputado Nicolas. Eu vou destacar isso daqui a pouco. Mas ela ataca o tempo todo a extrema-direita. Outros dois políticos que poderíamos mencionar, e ela refere-se ao nome durante a sua fala, é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também aquele que foi o ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes. Então, esses são mencionados nominalmente, mas várias vezes ela faz referência à extrema-direita. Então, a gente pode compreender a partir disso que ela está associando a extrema-direita à figura do deputado Nicolas Ferreira e também à figura do ex-presidente Bolsonaro e à figura do economista e antigo ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Vamos lá. Em sétimo lugar, o vídeo usa a estratégia da colagem prova para dar fundamentação à sua afirmação. Mais uma vez, é esse o método de argumentar. Ela vai colando, na medida em que apresenta as suas ideias, recortes de jornais, revistas, sites, e esses recortes trazem informações ou imagens que corroboram, confirmam aquilo que ela está dizendo. É o que nós chamamos de colagem prova. A prova de que é verdade o que eu estou dizendo, você pode ver rapidamente nesta colagem que nós fizemos. Às vezes eu tenho a impressão de que o texto passa rápido demais, a cola passa rápido demais, talvez não dê tempo de todos os espectadores alcançarem todas as informações, mas estas colagens prova estão lá, estão presentes. Ok, agora deixa eu destacar algumas evidências de que o vídeo é uma resposta ao vídeo do deputado Nicolas Ferreira. A primeira argumentação nesse sentido, porque parece uma obviedade, eu nem precisaria gastar tempo dizendo isso, mas é um momento, ou seja, poucos dias depois de sair e ter a grande repercussão que teve o vídeo do deputado Nicolas, vem o vídeo da deputada Érica Hilton. Segundo, o formato semelhante que ele usa. Esse lance do formato, para mim, é muito importante, porque, muito embora o formato seja parecido, ou seja, nós temos a deputada sendo vista das pernas para cima, não é? Como exatamente o ângulo em que o deputado Nicolas é filmado. Uma câmera só, ou seja, o modelo é muito semelhante, colagem prova, aqueles elementos que, as colagens que demonstram, apresentam o feirante, o ambulante, e assim ela fala de alguém e vai mostrando as imagens. Ou seja, nesse sentido, ela repete a estratégia que o deputado Nicolas havia utilizado no seu vídeo. Então, a gente tem esse paralelo, essa simetria entre o modelo da deputada e o modelo do deputado Nicolas. Só que com um contraste. Ele veste preto, ela veste branco. Ele já começa, claro, ela começa no escuro e vem para a luz. Muito bem. Em terceiro lugar, o contraste entre o preto e o branco, já falamos, as referências ao ambulante, ao vendedor de picolé. Aqui eu chamo a atenção, porque existem tantos vendedores ambulantes, mas ela faz referência ao vendedor de picolé, que foi um tipo de ambulante, vendedor ambulante, que o deputado Nicolas fez referência durante a sua apresentação. E, em último lugar, ainda que a deputada jamais faça referência nominal ao deputado Nicolas, ele aparece 2 vezes em seu vídeo. Então, ela vai aparecer 2 vezes no vídeo e está aqui
mostrando para vocês como é que acontece a colagem prova. E aqui as duas vezes em que ela se refere ao Nicolas não falando, mas colando imagens. Aqui mostrando Nicolas em associação com Bolsonaro, um recorte do Globo, e aqui, quando fala sobre como votaram os deputados do PL, o primeiro nome que aparece é o nome do deputado Nicolas Ferreira. Então, deste modo, vai ficando cada vez mais evidente que o vídeo é uma resposta ao vídeo do deputado Nicolas, e ela pretende esclarecer questões. E aqui faço referência a algo que já disse anteriormente. Um dos problemas que eu vejo é que o vídeo é uma resposta e ele não pauta o debate público. Ele ingressa no debate público que foi pautado pelo grupo da direita, entendem? Então, aquilo que nós discutimos sobre a teoria da definição da pauta pública, ou seja, tem vantagem no debate público quem decide sobre o que as pessoas irão falar. E aí eu mostrei a vocês como, por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é habilidoso em pautar o debate público, falando às vezes de temas absolutamente fora de hipótese em sua efetiva execução, mas que tem o poder e a capacidade de definir sobre o que as redes públicas ou privadas de comunicação irão discutir nos próximos dias, até semanas. Então, quando a deputada responde ao vídeo do deputado Nicolas, a gente sabe que quem pautou o debate foi a direita e não o governo federal. Muito bem, vamos continuar. Agora eu pretendo entrar efetivamente na análise do conteúdo integral do vídeo. E eu já expliquei por que faço uma análise do conteúdo integral, para que cada frase esteja dentro do seu contexto e que nós possamos perceber toda a estratégia retórica do vídeo. Vamos lá. Análise integral do conteúdo do vídeo. Em primeiro lugar, estabelecendo o antagonismo. A deputada começa o vídeo com esta frase de efeito. E essa frase ganha ainda mais força porque ela é proferida no escuro. Sem sabermos ainda quem é a apresentadora do vídeo, ouvimos apenas a frase: estão mentindo para você. Quem está mentindo para mim? Qual é o conteúdo da mentira? Atrai a atenção do espectador. Acho uma estratégia retórica interessante. O que é que ela continua dizendo? Mentindo para você que trabalha duro nesse país todos os dias por uma vida mais digna. Estão colocando medo em você para se beneficiarem. Estão querendo que você acredite em algo que nunca existiu. O governo Lula nunca defendeu a taxação do PIX. Muito pelo contrário, quem sempre defendeu a taxação do PIX foi o ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele sempre falou de taxar o PIX. Muito bem, temos aqui o antagonismo posto. De um lado, o governo e a população carente, pobre, a quem o governo pretende defender. Do outro lado está a direita, representada aqui pelo presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro e por Paulo Guedes. Por que o destaque a Paulo Guedes? Exatamente porque, em seguida, a deputada Érica vai colar uma imagem em que há uma informação de que o deputado o ministro Paulo Guedes, durante a sua gestão, cogitou a possibilidade de taxação do PIX, criar um novo tributo. Isso foi discutido, foi ventilado. Isso nunca efetivamente foi proposto pelo governo Bolsonaro, mas como havia essa ideia, e a deputada está afirmando que o governo Lula nunca pensou sobre isso, ou nunca manifestou essa intenção, mas o governo Bolsonaro, sim, pensou sobre esse assunto, e aí ela tenta estabelecer esse contraste. Então, ela coloca, de um lado, o governo Lula, que estaria ao lado do trabalhador, das pessoas simples, e, do outro lado, a extrema-direita bolsonarista. Falando a verdade, eu comentei com vocês no vídeo anterior como é importante falar a verdade para criar
verossimilhança, a força retórica da verossimilhança, né? Então, o deputado Nicolas fez isso. Tem um momento logo no início do vídeo em que ele diz, olha, não há taxação do PIX, não há uma proposta, a medida que foi tomada pela Receita Federal não cria novo imposto, uma taxa sobre a circulação de finanças, quer seja no PIX, quer seja nos cartões. Então, ele afirma a verdade. Aqui também a deputada Érica Hilton vai colocar a verdade. O que o governo Lula propôs era algo que já existe, só que a partir dos R$5.000. Hoje, já se passa à Receita Federal a informação de movimentações a partir de R$2.000. Muito bem, isso é verdade. A verdade é que não havia a taxação do PIX e que já há, por parte da Receita Federal, a Receita colhe informações de instituições financeiras sobre estas movimentações. O que é que havia de novo na medida da Receita Federal? Duas coisas. Ela incluía mais entes que teriam agora a obrigação, não apenas os bancos, mas outros entes onde há circulação de recursos e de finanças. Aqui o olhar do governo seria para alcançar não apenas as instituições financeiras, mas todas essas instituições em que aconteceriam movimentações, quer seja por PIX, quer seja por pagamentos através de diferentes tipos de cartão. Você sabe que existem instituições como, por exemplo, o Mercado Livre e outras instituições que oferecem seus próprios cartões, onde há movimentação financeira. Então, o governo tinha por objetivo aproximar o seu olhar dessas instituições financeiras, e era isso, e a deputada esclarece que até no momento já existe esse olhar para até R$2.000. Passou de R$2.000, tem que comunicar. Agora, o governo sobe para 5.000 pessoas físicas e 15.000 pessoas jurídicas e busca a movimentação de um grupo maior de indivíduos. Aqui, cria-se a verossimilhança, você pode checar, você pode conferir, e a informação que ela nos dá é verdadeira. O problema vem depois. O problema vem aqui, meus amigos. Uma justificativa difícil de aceitar. Vamos ver o que ela diz. O que o governo queria era aumentar para 5.000 na tentativa de constranger, coibir criminosos, quadrilhas, pessoas que fazem movimentações de montantes financeiros bilionários, muito acima de seus salários, e talvez seja isso que a extrema-direita quer esconder. Por que esse texto é complicado? Eu não diria que existe uma falácia lógica nesta afirmação. O que existe é uma argumentação fraca para defender o que ela pretende sustentar. Acompanhe o meu raciocínio. Ora, se o objetivo do governo era detectar indivíduos que fazem movimentações financeiras bilionárias, por que R$5.000? Por que o valor de R$5.000? Porque, obviamente, R$5.000 não é uma quantia que seja realmente muito significativa. E sabe qual é o maior problema? É que o governo prometeu que haveria isenção do imposto de renda a partir de R$5.000 e colocou esse mesmo valor para a obrigatoriedade da informação. Qual é a lógica disso? A lógica é a seguinte: o que o governo queria fazer era o seguinte: nós vamos fazer uma renúncia fiscal, em algum sentido, nós vamos perder receita fiscal, porque nós vamos ampliar a isenção, que atualmente está ali em torno de R$2.000 para R$5.000. E como é que a gente vai compensar o dinheiro que a gente vai perder aqui? Fazendo com que quem gasta mais de R$5.000 e não recolhe imposto de renda passe a recolher. Ou seja, então, até agora, pessoas com um pouco mais de R$2.000 são obrigadas a pagar imposto de renda. A decisão mais recente do governo eleva esse valor para equivalente a 2 salários mínimos, o que dá R$3.000 e poucos. Mas vamos pensar no momento em que a decisão é tomada. Ora, pensa em R$2.000, sobe para R$5.000. Se subir para R$5.000 a isenção do imposto de renda, tem um dinheiro que é perdido aqui.
Como é que ele pretende compensar esse dinheiro perdido? Pretende compensar recolhendo mais de quem tem mais de 5 mil reais. Quem movimenta mais de 5 mil reais e não declara. Esses indivíduos que movimentam mais de 5 mil reais e não declaram, não são os bilionários. Esse é o problema da argumentação. Vejam, vamos voltar aqui. O que o governo queria era aumentar para 5 mil na tentativa de constranger, coibir criminosos, quadrilhas, pessoas que fazem movimentação de montantes financeiros bilionários, muito acima de seus salários. Talvez seja isso que a extrema-direita quer esconder. O problema disso tudo é associar a movimentação acima de 5 mil reais com esses montantes financeiros bilionários. Esse aqui é o problema, porque apenas pensando um pouco acerca disso tudo, a gente percebe que a intenção do governo não era esta intenção que a deputada quer nos fazer crer que fosse. Porque se a gente viu aqui no vídeo anterior que deixa de ser 2 mil e passa a 5 mil, por que a coincidência entre 5 mil como isenção e 5 mil como patamar inicial para um monitoramento mais próximo, né? O problema é que essa decisão é feita pelos tecnocratas da Receita Federal e os caras estão pensando matematicamente, logicamente, e não politicamente. Lançam a medida, a oposição pega a medida, faz uns escarcéu em cima da medida e o governo precisa se justificar e no esforço de se justificar, estica o argumento até o ponto da fragilidade. Estão acompanhando aí? É isso, gente. Vamos lá. Vamos adiante. Infundindo, então a gente estava aqui, uma justificativa difícil de aceitar, vamos infundindo um sentimento de aversão. Muito bem. No slide anterior, você viu que a deputada fala da extrema-direita. E agora ela vai descrever quem é a extrema-direita. E na descrição dela de quem é a extrema-direita, a gente vai desenvolvendo um sentimento de aversão. Lembra, o objetivo desse vídeo é alcançar a população. Aquela população que foi alcançada pelo vídeo de Nicolas. Pessoas de baixa renda, pessoas de classe baixa e classe média baixa. Então, vejam como ela vai pintando a cor do pessoal da extrema-direita e o objetivo, o pathos, o sentimento que ela deseja que surja é um sentimento de aversão. Vamos ao texto. Talvez sejam esses os medos da extrema-direita. Por isso usa você como mecanismo para se proteger, para proteger seus amigos, aqueles que eles querem que você tenha, que querem que você tenha uma jornada exaustiva de trabalho, não tenha direito a descanso, que são contra que você não pague imposto de renda, como defende o governo Lula, que pessoas que ganham até 5 mil reais não paguem o governo, e eles são contra. Aqui temos um problema também. Aqui temos um problema também. Porque este argumento de que o governo Lula quer gerar uma isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais pode ser refutado facilmente com o seguinte argumento. E por que ele não o fez? Por que ele encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei e não fez a simples e objetiva atualização da tabela do imposto de renda? Se o governo Lula, em 2024, tivesse atualizado a tabela do imposto de renda, como fez agora, aumentando de pouco mais de 2 mil para pouco mais de 3 mil, então os efeitos seriam estabelecidos. Ou seja, a isenção não dependeria da manifestação do Congresso Nacional e valeria, a partir de 2025, a isenção até 5 mil reais. O que o governo fez, e aqui é algo que é básico no direito tributário, foi o seguinte: mandou um projeto de lei que altera a movimentação de tributos. Existe uma regra que qualquer lei só pode ter vigência no ano seguinte ao ano fiscal, ou seja, se o Congresso Nacional aprovar em 2025 esse piso de isenção, né? Na verdade, seriam isentos até quem recebe 5 mil reais, valerá para 2026. Veja,
o governo não tinha apenas esse instrumento. E esse instrumento, dada a situação do governo, era previsível que o governo imaginasse que não seria pautada a discussão em 2024, seria pautada em 2025 e só valeria para 2026. Quisesse o governo fazer efetivamente o que a deputada Érica Hilton diz aqui, ele teria um mecanismo e ele não fez. É difícil de segurar o argumento, né? Então, o que é que são contra que você não pague imposto de renda, como defende o governo Lula, que pessoas que ganham até 5 mil não paguem o governo e eles são contra. Ok. Como é que o governo Lula mostra que deseja isso? Encaminhou o projeto de lei. Quer mesmo? Esta é uma decisão política. Se é uma decisão política, havia outros caminhos e esses caminhos seriam efetivos. Mas se ele seguisse esse caminho, então o impacto no orçamento da União seria significativo e o pessoal decidiu um outro caminho que não leva a nada, que efetivamente não entrega nada, o que fragiliza o governo. Essa é a realidade retórica e argumentativa. Quando a deputada diz que é isso que o governo Lula quer, ela precisa saber que, e ela sabe disso, que existe um argumento em contrário. Se quisesse, eu faria, e não fez. Logo, não quer. Caramba, não é fácil a vida, né? Os argumentos, né? Desenvolvendo, aprofundando o antagonismo e o patos de aversão. Veja ela pintando. Eles que votaram dentro da Câmara pela taxação da blusinha. Tenho que parar aqui. Peraí. É verdade. É verdade. O deputado Nicolas votou a favor da taxação da blusinha. Está aqui, ó. Tem o vídeo aqui, tem a colagem para mostrar que ele votou a favor da taxação da blusinha. Vou mostrar a vocês. Está aqui, ó. Está nessa colagem aqui, ó. Saiba como votou cada deputado do PL, do Mover. Está aqui, ó. Nicolas Ferreira votou sim. Muito bem. Verdade. Então, é verdade que esses deputados da direita votaram a favor da taxação. E falando da blusinha aqui, é aquela compra que vem com Shopee, né? Então, vem a blusinha e tal. Mas votaram a favor da taxação da blusinha num projeto que foi encaminhado pelo próprio governo. Foi o governo que encaminhou o projeto. E aí, nessa taxação, tanto a esquerda quanto a direita concordaram para aumentar a arrecadação, para terem mais recursos para serem utilizados da forma que nós sabemos como é que são usados esses recursos. Então, veja o problema da argumentação da deputada Érica Hilton. Ela denuncia que esse deputado que disse que o governo taxou as compras feitas na China, ele votou a favor. Joia, funcionou bem aqui o argumento. Em que sentido funcionou bem? Mostrou a contradição de Nicolas. Contradição que consiste em acusar o governo de taxar a blusinha, de taxar as compras feitas na China por plataformas como a Shopee e outras tantas, mas ele votou a favor disso. Então, ele é incoerente. Mas esse argumento me chama logo a atenção para o fato de que, quando ele votou a favor, votou em um projeto de iniciativa do governo, o que enfraquece o argumento dela. Mas vamos lá, vamos aqui. Eles que votaram dentro da Câmara pela taxação da blusinha, eles que nunca promoveram nenhum tipo de proposta para atender às reais necessidades do povo e da classe trabalhadora, eles que nunca olharam com respeito e dignidade ao trabalhador, eles que desprezam o ambulante, o vendedor de picolé, as pessoas que dão duro nesse país, eles que luxam enquanto o povo trabalha de verdade e agora se apresenta diante das pessoas com uma mentira, se colocando como defensor do povo. É preciso se informar e é preciso não cair nessa onda de ataque e de mentira. Bom, falou mal da extrema-direita, mas falou de uma forma tão ampla e genérica, né? Nunca olharam e respeitaram o trabalhador, eles que desprezam o ambulante. Então, você está atribuindo um sentimento ao grupo oponente.
esse argumento me parece frágil. O objetivo dele é claro, é fazer com que o sentimento de antagonismo, o sentimento de contrariedade, rejeição à extrema-direita aumente. Mas a chance desse argumento produzir efetivamente esse sentimento no povo me parece bastante questionável. Vamos adiante. Veja agora essa colagem, acho que é muito interessante. Quando ela fala das pessoas comuns, ela mostra o exemplo de uma pessoa vendendo balas entre carros no trânsito. Quando ela fala do luxo, ela cola essa imagem de Eduardo Bolsonaro em Dubai, vestido de sheik lá. Então, com essa colagem, ela tenta demonstrar aquilo que ela vai dizer aqui, né? Ela vai dizer que esses indivíduos, né, enquanto eles compram mansões com dinheiro vivo, né, a referência é vocês sabem, né, que várias pessoas da família Bolsonaro foi detectado, foi identificado que compram imóveis com dinheiro vivo, pagando em dinheiro, o que leva à ilação de que a origem desse dinheiro não é uma origem clara, uma origem lícita. Claro que isso é uma ilação, isso é uma suposição forte, porque nenhum dos senhores, nenhum de nós faz um pagamento de 100 mil reais em espécie, né? 50 mil reais em espécie. Ninguém comprou um carro popular com dinheiro em espécie, que dirá uma mansão. Então, quando ela traz isso, veja, o que é que essas mansões têm a ver com o monitoramento do Pix? Nada. Mas trazer a compra das mansões pela família Bolsonaro com dinheiro vivo tem um efeito retórico de trazer à memória da população situações que denigrem a imagem e a credibilidade da família Bolsonaro e, portanto, dos representantes da extrema-direita e querem colar isso na figura do deputado Nicolas Ferreira. Então, a gente vai seguindo aqui essa linha e acompanhando o pensamento. Enquanto eles compram mansões com dinheiro vivo, enquanto ele defende que seus amigos empresários bilionários não paguem nenhum tipo de imposto, aqui eu não penso que estamos falando de um equívoco quanto ao número. Quando ela deixa do eles para o ele, eu creio que ela cola a figura do deputado Nicolas Ferreira aqui, sabe? Quando ela diz ele, porque, veja, estamos tratando com pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes podem utilizar recursos como este recurso, que parece um erro, mas, na verdade, é a intenção de falar especificamente sobre um indivíduo, e esse indivíduo, provavelmente, possivelmente, é o deputado Nicolas. Enquanto ele defende que seus amigos, empresários, bilionários, não paguem nenhum tipo de imposto, donos de iates, navio, mansão, e você siga trabalhando em jornadas exaustivas de 8, 10, 14, 15 horas para manter a grande farra que eles sempre fizeram. E quando ela fala disso, ela vai colar depois uma imagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro andando de jet ski. Né? Com essa imagem, ela tenta demonstrar a relação entre a extrema-direita e pessoas que vivem em grande opulência, luxo, e que essa relação... Então, isso tudo é para fragilizar e para desidentificar as pessoas da extrema-direita e o trabalhador que o vídeo do deputado Nicolas diz que pretende defender e representar. Vamos lá. Esta é a verdadeira verdade. Bom, aqui não suponho que há um pleonasmo, não suponho que há uma repetição infundada. É porque esta verdade é a verdadeira. Muito embora o deputado Nicolas tenha dito verdade no vídeo dele, a verdade dele é a falsa. Esta é a verdadeira verdade. A verdade dele é a falsa. A verdadeira é essa. Esta é a verdadeira verdade que eles sempre quiseram esconder. Esta é a verdadeira faceta da extrema-direita. Uma extrema-direita que,
quando esteve no poder, colocou as pessoas na fila para comprar osso, devolveu o Brasil para o mapa da miséria e da fome, não deu uma valorização real do salário mínimo, não combateu o desemprego, seguiu farreando nas rachadinhas, nas joias que ia e que vinha, enquanto o povo trabalhava duro para manter o luxo e a farra. Então, aqui tem uma série de colagens, né, de acontecimentos, de fatos, a questão das joias que vem sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, o envolvimento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na venda de joias que ele teria recebido como presentes para a presidência da República. Então, rachadinhas e as acusações de que havia rachadinha nos gabinetes ligados às pessoas da família Bolsonaro, mesmo os deputados, né? Então, aqui a ideia é trazer à memória, como no caso da compra dos imóveis, uma série de fatos que denigrem a imagem de pessoas da extrema-direita, do governo Bolsonaro, do entorno da pessoa de Bolsonaro, onde Nicolas Ferreira se encontra. Então, é isso. Seguiu farreando nas rachadinhas, nas joias que ia e que vinha, enquanto o povo brasileiro trabalhava duro para manter o luxo e a farra. Aqui, a deputada muda completamente de assunto, introduzindo um assunto da regulamentação das redes sociais. Veja, qual a linha de argumentação que a deputada vinha seguindo? Ela primeiro defendia o governo, dizendo que o governo nunca pensou em taxa sobre o Pix. Quem pensou em taxa sobre o Pix foi o governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Joia, ótimo. Argumento bom. E ela podia demonstrar isso. Depois ela segue para o argumento de dizer que quem se preocupa com o povo é o governo Lula, que tem interesse no povo. O governo Bolsonaro nunca fez nada pelo povo. E aí vai demonstrar uma série de situações. Colocou o Brasil no mapa da fome, as pessoas entravam na fila para comprar osso, para fazer sopa, e uma série de fatos. E depois ela fala da rachadinha, da compra de imóveis. Ela denigre política e moralmente a extrema-direita. Denigre política porque nunca fez políticas públicas que favorecessem a população. Moralmente porque praticaram condutas criminosas, segundo ela, né? Ela atribui a eles a prática de condutas criminosas, como aquilo que indica a rachadinha e a existência. Aparece um legal aqui, porque o programa entendeu que eu estava dando positivo. Espero que você dê um positivo para esse vídeo quando for o momento próprio. Mas entendem? É isso que a gente está... Então, ela denigre política e moralmente a imagem desses indivíduos. Mas aí ela decidiu introduzir um tema que a gente poderia dizer que é um jabuti. Vocês já ouviram essa expressão, jabuti? Tem a ver com uma ideia que é a seguinte: às vezes chega um projeto de lei no Congresso Nacional e as pessoas colocam algo que não tem nada a ver dentro para ver se passa. E é que a ideia é a seguinte: quando você vir um jabuti em cima de uma árvore, fique certo, ele não subiu lá sozinho, alguém colocou. E aqui a deputada coloca esse jabuti argumentativo, traz ao tema da regulamentação das redes sociais. Eu creio que foi uma escolha errada por duas razões. Primeiro, porque esse tema não guarda nenhuma conexão lógica com aquilo que ela vem dizendo e que pretende continuar dizendo depois. Então, há um desvio, uma digressão argumentativa. Mas, em segundo e mais importante, esse é um tema impopular. Regulamentação das redes sociais é um tema impopular. Esse é um tema que precisa ser trabalhado, discutido. É preciso grande vagar e profundidade para enfrentar esse tema. Não soa bem ao ouvinte para quem ela está falando maior regulamentação das redes sociais. Essa regulamentação, creio eu, é relevante, é importante que aconteça, mas colocar esse tema aqui é um erro retórico, é um erro argumentativo. E por que é um erro retórico? Porque trouxe um tema impopular e que nada tem a ver direta e claramente com o assunto. Mas a gente pode estabelecer uma conexão. O deputado Nicolas Ferreira e a extrema-direita utilizaram
vídeos e as redes sociais para difundir mentiras, e a gente, se tivesse uma regulamentação maior, isso não aconteceria. Bom, mas daí a colocar esse tema... E aí, quem assiste o vídeo percebe que há uma mudança abrupta de assunto. Vamos ver como é que ela faz isso? É preciso colocar na mesa também um outro debate. Aqui fica clara a intenção dela de mudar de assunto, né? Ela quer colocar esse outro assunto sobre a mesa, que eles tanto odeiam: a regulamentação das redes sociais. Porque regulamentando as redes sociais, nós conseguiríamos combater esses crimes e esses criminosos e os seus crimes. É preciso que as redes sociais não sejam essa terra de ninguém, essa terra sem lei, para que criminosos da extrema-direita não use você, a sua família, os seus direitos para promoverem e para promover caos, desordem e desinformação. Aqui também me parece algo que é um inconveniente retórico. Até agora a gente estava falando de... Quando a gente ouve falar de extrema-direita, a gente está falando de uma ala política. Agora, depois dela denunciar de que há rachadinhas, a compra de imóveis, ela deixa de falar da ala política do espectro brasileiro e começa a falar de criminosos da extrema-direita. Ela está dizendo que alguns destes políticos, pelo menos, são criminosos. É forte isso e talvez desnecessário, mas é uma escolha retórica, não é um equívoco. O equívoco aqui está em ter trazido este outro assunto que é impopular, porque as pessoas não querem mais fiscalização. Num vídeo em que o objetivo é dizer que o governo não quer fiscalizar mais para poder prejudicar você, então ela vai falar de mais fiscalização nas publicações, nos conteúdos das redes sociais. Eu acho que isso é um tema impopular e que não fortalece a linha argumentativa dela. Estabelecendo uma associação entre extrema-direita e o ataque à democracia. Vamos lá. Combater a mentira e o ódio nesse país, sem sombra de dúvida, não é uma tarefa fácil e não vai ser simples, mas eu tenho certeza que a verdade e a informação de maneira organizada é capaz de frear e barrar aqueles que odeiam o povo, os pobres e a democracia. Ela já vinha falando que eles odeiam o povo e o pobre, mas agora ela introduz um terceiro ódio, o ódio à democracia. Ela segue: aqueles que invadem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, para farrear, aqueles que nunca propuseram nada para os trabalhadores e que agora querem usar os trabalhadores para continuarem a se promover. É preciso dar um basta nessa gente, em suas narrativas, e nós só conseguiremos fazer isso juntos, fortalecendo a democracia, a verdade, regulamentando as redes sociais e fazendo com que a informação de verdade chegue para cada uma das pessoas. Lembra que ela disse que a verdade verdadeira, ou a verdadeira verdade é a dela, que ela está apresentando, e então é isso que ela deseja. Veja, aqui ela faz referência, obviamente, ao 8 de janeiro, aquele momento em que não apenas o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, mas também o Palácio do Planalto foram invadidos e depredados por manifestantes, né? Então, ela quer trazer a memória, e é natural que reprovemos esse tipo de conduta. Mesmo o pessoal da direita reprova esse tipo de conduta, pelo menos o faz formalmente, né? Mas, então, ela quer associar a extrema-direita, e eu acho que aqui sim há uma escolha argumentativa positiva, porque como a maioria da população entende que aqueles atos são reprováveis, e aqueles atos estão ligados a apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, e o ex-presidente Bolsonaro, por sua vez, está ligado à extrema-direita. Então, o que a deputada faz aqui, e eu acho que ela faz muito bem, é associar a extrema-direita, Bolsonaro e os indivíduos que atacaram prédios públicos e depredaram os prédios públicos no 8 de janeiro. Então, aqui, essa associação é feliz e fortalece o argumento dela. Então, agora, dar um basta nessa gente é uma expressão que
que me parece infeliz. Talvez dar um basta no que essa gente faz, talvez dar um basta na ocupação política que essa gente tem, mas dar um basta nessa gente é amplo demais e num ambiente tão marcado por violência como o nosso, me parece uma expressão infeliz. Nós não queremos dar um basta nas pessoas, dar um basta nessa gente, queremos dar um basta a políticas, a discursos, mas não dar um basta nessa gente, porque isso pode levar a pensar em violência contra essas pessoas. E não é isto que devemos defender. Veja, os opositores podem pegar essa fala, e muito embora não me pareça, nem tenha sido essa a intenção da deputada, explorar, fazer um carnaval em cima de uma frase eventualmente infeliz. Por isso é que eu quero sugerir a você que estude o seu discurso, estude as frases, o que o seu contendor eventualmente pode se aproveitar do que você está dizendo. Quantas vezes eu, no tribunal do júri, ou mesmo numa audiência, não peguei a fala de um promotor, a fala de uma testemunha, e a partir dessa fala construí uma série de compreensões, retoricamente, em desfavor daquele que falava. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, que é para fazer argumentos fortes e não apresentar arsenal em nossa própria fala para que o nosso inimigo nos destrua. Estamos chegando ao final desse vídeo. Vamos para o momento em que a deputada retoma o argumento do PIX e fortalece o antagonismo. E ela vai concluir daqui a pouco. Nunca se falou sobre taxação do PIX. Ela voltou ao assunto do PIX. Percebe que ela trouxe dois argumentos antes, ela abandonou o tema do PIX e foi falar sobre controle das redes sociais, foi falar sobre o ataque ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Agora ela volta ao PIX. Nunca se falou sobre taxação do PIX. Essa é mais uma manobra da extrema-direita para usar você, trabalhador precarizado, muitas vezes esquecido, como um instrumento de fortalecimento deles que sempre te odiaram. O governo está preocupado em combater a desigualdade, promover cada vez mais políticas que consiga dar dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E talvez seja essa outra coisa que eles queiram esconder, a sua dignidade, os seus direitos, algo que eles sempre odiaram, porque para que os super ricos continuem aqui em cima, é preciso que os trabalhadores e os super pobres continuem produzindo toda essa riqueza. Esse sim é o verdadeiro interesse da extrema-direita. Acho que é uma ideia muito interessante essa de oposição entre os super ricos e os super pobres, porque a direita ela geralmente é apoiada pelas pessoas com maior poder aquisitivo. É a classe média alta e a classe alta que quer garantir seus privilégios, quer uma defesa à propriedade privada dos meios de produção, né? O controle por parte dos indivíduos e a menor partição das riquezas. Então, colocar em oposição os super ricos e os super pobres, eu acho que é um argumento interessante, eu acho que ela poderia, inclusive, ter valorizado mais esse argumento. E, finalmente, nós temos aqui a promessa de combate. Ela, falando em nome do governo, diz: combateremos o ódio, combateremos a desinformação, valorizaremos a vida do povo, garantiremos jornadas de trabalho digna e não permitiremos que a barbárie tenha lugar em nosso país. Esse é um final que poderia ser melhor. Poderia ter frases de efeito mais significativas. Eu creio, em resumo, que o vídeo da deputada Érica Hilton é um produto retórico positivo, bom. Eu creio que, do ponto de vista das falácias, ela incorre em equívocos bem menores do que o vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Ali há falácias e há também uma informação que eu disse que está no limite da mentira, né? Lembram? Que é quando o deputado Nicolas Ferreira diz que o governo
pretenderia invadir o sigilo bancário das pessoas. Isso é muito mais sério do que monitoramento do Pix. Atribuir a intenção do governo de quebra do sigilo bancário das pessoas é algo que não é verdade e nem paira sobre qualquer possibilidade. Seria um ato criminoso. Mas, então, o vídeo do deputado Nicolas incorre em falácias e tem esse caso que me parece quase uma notícia falsa. Esse não é um problema para o vídeo da deputada Érica Hilton. Ela tem fragilidades argumentativas, mas eu nem diria que são falácias efetivamente. E em momento nenhum ela vai afirmar uma mentira. O que ela faz são associações perigosas, como no caso que ela diz que é preciso dar um basta a essa gente, como no caso em que ela diz que os criminosos da extrema-direita, e aí ela associa um grupo político que lhe é oposição a serem criminosos. Eu acho que isso é problemático. Tem um problema muito grave, que é o problema de trazer o assunto das redes sociais para o vídeo dela. Eu acho que esse é um assunto impopular, é um equívoco que ela comete, mas, enfim, o juiz é você. Eu faço análise, mas você que vai fazer a sentença final. Muito obrigado, paz e bem.